Vamos lá, pessoal, tá iniciando a nossa aula de hoje. Hoje a gente vai falar de uma aula bem bacana. A gente vai falar sobre atendimento ao cliente. E como você já sabe, vocês têm a oportunidade de pausar o vídeo, de voltar caso vocês não entendam nada, beleza? Hoje eu creio que o áudio deve estar melhor do que semana passada, então vai dar para vocês entender muito melhor do que semana passada a aula. Então, falar sobre atendimento ao cliente, que é um assunto importante tanto para vocês, novos empreendedores que estão aí já com suas empresas abertas, com seus projetos em andamento, e tanto para vocês também que trabalham nessa área de atendimento ao cliente. Então, assim, a gente sempre começa com aquela velha pergunta: quem são nossos clientes? Então, assim, a gente fala também do atendimento presencial e telefônico, e vocês vão ver que dentro do atendimento ao cliente existem diversas situações aonde a gente tem que lidar com isso. Bom, vamos lá. A razão de existir de uma empresa é a satisfação das necessidades de seus clientes. Sem cliente não há empresa. Então, assim, se você for buscar na sua mente agora aí alguma empresa que não necessita de cliente, você não vai encontrar, porque toda empresa ela necessita do seu cliente e todo cliente realmente necessita da empresa. Mas a falar, professor, será que um cliente ele necessita daquela empresa? Não, mas sim ele necessita do produto ou do serviço daquela empresa. Se aquela empresa não pode oferecer, ele vai procurar outra que ofereça aquele mesmo produto ou serviço, beleza? Então vamos lá. Então, o que as empresas têm buscado? O que a empresa de vocês, que vocês estão construindo no projeto, tem buscado oferecer diferente para o cliente? O que é que as empresas hoje da nossa cidade de Barreiras têm buscado a oferecer diferente para nós clientes? Então, assim, é isso que você tem que pensar. Ah, vou abrir empresa, vou abrir um projeto, beleza. Achou o público-alvo, tranquilo. Achou quem vai ser seu cliente, tranquilo. Agora você tem que buscar o que você vai oferecer com um diferencial competitivo para aqueles clientes, para que você fique com o cliente fidelizado. Essa é a grande, vamos dizer assim, o grande sucesso de muitas empresas se mantém hoje no mercado, que é a fidelização de clientes. Quando você tem uma cartela de clientes fidelizado, você não tem preocupação nenhuma, porque você sabe o que você vai vender. Agora, quando você não tem, aí a preocupação aumenta, porque você não sabe quanto vai faturar perante um mês, porque você não tem o cliente fidelizado. Tem dia que você, mês que você vende muito, tem mês que você não vende nada. Então, assim, é a fidelização do cliente que faz com que sua empresa ainda continua no topo. Profissionais capazes de conquistar e fidelizar seu cliente, como eu falei, o atendimento ao cliente ele é uma das partes fundamentais dentro da empresa. Não basta a empresa ter uma organização, um ambiente confortável, um ambiente aconchegante, que tem ar-condicionado, tem aquilo, tem ali, e o seu funcionário ele não sabe atender bem o cliente. Então não adianta nada a empresa oferecer isso se ela não tem um profissional qualificado para fazer esse atendimento. A gente agora está passando por um período que é onde muitas empresas que não têm essa cartela, não tem essa fidelização de cliente, vão acabar um pouco se destruturando. Pode até chegar a falir, querendo ou não, porque não são todas as empresas que vão aguentar passar por essa fase que a gente está passando agora por conta do coronavírus, e vocês vão perceber que aquelas empresas que já carregam uma cartela de cliente, ela é mais fácil, ela pode vender no delivery, ela pode vender através do WhatsApp. Então aquelas empresas que ainda não construíram uma cartela de cliente por conta do atendimento, ela vai perder venda para o seu concorrente e por conta de um profissional. Então assim, vou comprar hoje um lanche ali porque lá o atendimento é rápido, a entrega é rápida, o lanche é delicioso e as pessoas de lá são maravilhosas. Então, assim, eu prefiro comprar no lanche da Maria do que comprar no lanche não sei de quem. Então, essa é a ideia de você ser capaz de fidelizar o seu cliente. E o que é um atendimento de qualidade? O que é um atendimento de qualidade? Essa pergunta eu vou deixar para vocês, porque ela vai estar caindo na atividade que eu vou estar passando mais à frente para vocês e vocês vão responder para mim. O que é um atendimento de qualidade para vocês? Para vocês, quando você está sendo atendido por um funcionário, por uma pessoa, por um atendente, o que é quando você resume? Esse atendimento foi um atendimento de qualidade. Então pensa aí que a gente vai falar mais na frente sobre isso. Quero falar para vocês agora sobre os 7 pecados do atendimento, onde a maioria dos atendentes comete esse pecado. Eu falo sempre que a nossa cidade aqui em Barreiras é uma cidade aonde peca bastante no atendimento ao cliente.
Então, assim, o atendimento ao cliente, ele vai além do cliente pisar o pé na loja e além do cliente sair da loja. Então, assim, a gente trabalha com o início, o meio e o fim. O que seria esse meio e o fim? É o cliente pisou o pé na loja, é o início. O meio é a parte de você fazer a sua venda. E o fim é a pós-venda. É você fazer a pós-venda do produto ou serviço que você está oferecendo. Então, o primeiro pecado que os atendentes acabam cometendo é a falta de apatia. Apatia é a mesma coisa de empatia, só que a um modo reverso. Então, a falta de apatia é quando o funcionário da empresa não demonstra que se importa com o cliente ou suas necessidades. Então, assim, não coloca-se no lugar do cliente. Então, assim, a pessoa fica parecendo essas pessoas que estão na imagem aí do slide. Então, as pessoas que não estão nem aí para o cliente dentro da organização. O segundo pecado, ele vem junto com a primeira, que é a falta de má vontade. Então, os funcionários tentam livrar-se do cliente sem resolver seus problemas. Então, assim, tem má vontade para atender com o seu cliente, seja pela questão do marketing pessoal, como a gente já falou bastante dentro da sala de aula, porque a maioria das vezes as pessoas te atendem pela forma que você está vestida. Então, assim, a questão do marketing pessoal te leva a bastante a isso, a má vontade. Ah, não vou atender aquele fulano de tal não, porque ele está de chinelo, ele está de blusa regata, mas é a pessoa que pode ter mais dinheiro dentro da loja para estar comprando um produto ou serviço. Então, assim, muitos funcionários, muitos atendentes julgam a pessoa pela imagem e tem a má vontade de estar atendendo a pessoa. E o terceiro erro que muitos deles cometem é a frieza, que é o cliente tratado de forma distante, até desagradável. Tá lá o cliente querendo comprar, a pessoa fica só de longe, falando pro cliente, não chega até o cliente para perguntar o que ele quer, o que ele deseja. Então, assim, são aqueles atendentes que têm essa frieza toda para estar fazendo um atendimento. A outra é o desdém. O desdém nada é do que acreditar que o cliente não sabe de nada ou não tem condições de comprar. É basicamente aquela questão do marketing pessoal. Você olha assim para a pessoa, vixe, isso aí não tem nem dinheiro para estar comprando, nem sei o que é que ele quer aqui dentro da loja. Eu não sei se algum de vocês já passaram por situações parecidas, mas você pode conhecer ou alguma pessoa ao seu redor que já passou por isso, que já foi destratado, que já foi mal atendido por conta da aparência. Então, assim, o funcionário acreditou que ela não teria condição de estar comprando o produto ou serviço da organização. E a outra é o robotismo. Isso aqui a gente vê bastante no dia a dia dentro das organizações, que é os clientes, ele decide agir como se fosse uma pessoa e repete sempre a mesma coisa, da mesma maneira, com os mesmos movimentos, como se estivesse em outro lugar. Então, assim, é porque se você é um atendente, você tem que entender que cada cliente você tem que tratar de uma forma diferente, não sendo da forma diferente, mas vender um produto seu utilizando outras estratégias, porque ninguém é igual a outra pessoa. Então, assim, a fórmula que você usa para vender um produto para aquela pessoa não vai ser a mesma fórmula que você vai usar para vender o produto para fulano B. Então, fulano B, você já tem que usar outras manhas, outras técnicas de vendas para poder vender aquele produto, porque senão você vai conseguir e muitas pessoas acabam falhando. Poxa, sempre segue aquelas regras da empresa e não pensa em criar algo novo para chamar a atenção do cliente para o cliente levar o produto. E é onde está o erro de muitos atendentes. A outra coisa é a burocracia. É apego desmaiado às regras e normas a ponto de ser inflexível. Então, assim, só vou fazer isso aqui porque é o que a empresa pede. Eu não posso fazer mais do que isso, não. Então, assim, você acaba perdendo o cliente através disso aí. Então, é você seguir as regras, a burocracia da empresa. Tenta ser um pouco mais flexível. Então, assim, é na questão da flexibilidade onde você vai estar encontrando a sua criatividade. Então, é onde você vai estar encontrando o diferencial que você pode oferecer para o cliente. Se a sua empresa só permite você fazer aquilo ali, não quer dizer que você vai fazer só aquilo ali. Se você sabe que você pode dar algo a mais naquele atendimento, você pode estar acrescentando isso no seu atendimento. Então isso vai dar um diferencial. E é o erro de muitas pessoas que acontece porque segue a burocracia da organização. E outra é o jogo de responsabilidade. Você já deve ter passado por isso, que é quando você vai resolver alguma coisa na empresa, a pessoa fica te jogando de cargo setor para setor. Não resolve aqui não, resolve ali, não resolve aqui. Então assim, isso acaba criando uma frustração no cliente. Então assim, o jogo de responsabilidade é um grande erro é o último, não muito menos importante, mas é o grande erro que muitos atendentes acabam cometendo. É quando o cliente é direcionado a vários setores sem solução de seus problemas. Isso a gente vê bastante.
Bom, dando continuidade aqui à nossa aula sobre atendimento ao cliente, agora eu vou passar algumas dicas para vocês sobre atendimento ao cliente. A primeira, ela é causar a primeira boa impressão. Então, eu sempre falo que vocês têm uma ferramenta importante que são os 32, que são os dentes maravilhosos, um sorriso maravilhoso que Deus deu para vocês. Então, assim, sempre causar a boa primeira impressão para o cliente. É você dar sempre com um sorriso, sempre com a parte da empatia, se colocando no lugar do cliente, é dando bom dia, dando boa tarde, boa noite. Então, assim, tratar o cliente com a maior atenção e respeito possível, que já é a segunda dica. Então, a parte da empatia, como eu já falei, sempre chamar o cliente pelo nome, nunca se esqueça disso, porque tem cliente que não gosta, que chama de senhor, senhora, porque se sente ofendido por ter chamado, que leva um tom de tá chamando ele de velho, e também evitar aqueles apelidos carinhosos, ah, florzinha, amorzinho, não sei o que, porque tem cliente que não gosta. Então, assim, sempre que possível, chama o cliente pelo nome. E outra coisa, não tenha preconceito. Eu sempre falo para vocês que você sempre tem que andar com as duas ferramentas importantes dentro do mundo organizacional, que é empatia e respeito, entendeu? Então, assim, não tenha preconceito pela questão da roupa, pela questão da cor, da religião, da sexualidade. Então, assim, atenda o cliente sempre com aquele porte de como você gostaria de ser atendido. E outra coisa é só prometa o que poderá cumprir. Então, alguns de vocês que estão vendo essa aula já entende um pouco sobre a questão do atendimento ao cliente, porque eu já trabalhei com vocês dentro da sala de aula. Outras pessoas não viram ainda essa questão do atendimento ao cliente, mas sempre que você for vender um produto, sempre prometa aquilo que o produto tem a oferecer para vocês. Não ofereça nada que aquele produto não tem para o cliente. Então, assim, isso vai gerar frustração ainda mais no cliente. E outra coisa, esteja atento às expressões faciais e corporais. Então, o cliente, ele sempre demonstra isso. Se o cliente está bem confortável, tudo isso você tem que estar prestando atenção ao cliente. E mantenha o contato visual, contato olho a olho, que eu sempre falo para vocês que é importante demais. Passa uma confiança tremenda para o cliente e conheça a empresa que você está trabalhando, principalmente o produto. É fundamental, porque não tem como você vender algo sem você se conhecer aquilo que você está vendendo, porque vai chegar uma hora que venha surgir alguma pergunta de dúvida do cliente e você não vai saber responder. Aí o cliente vai ficar na incerteza de levar o produto, que nem você, que é o próprio vendedor, está sabendo do produto, então assim, gera desconfiança no cliente. Então sempre conheça a empresa onde você está trabalhando e o produto que você está vendendo. E sempre surpreenda seu cliente. Eu sempre falo, pensa fora da caixinha. Sempre leva algo de novo, leva algo de interessante para o seu cliente. É isso que faz ficar na memória dele. Você mexe com a questão emocional dele. Então tudo isso é fundamental para fidelizar, para fechar uma venda com seu cliente. A questão do atendimento telefônico. Vocês também vão lembrar aí que atendimento telefônico sempre é bom falar primeiramente, bom dia, falar de maneira natural, firme, pausadamente, para que o cliente que está do outro lado venha entender a mensagem que você está passando. No trabalho, atenda dizendo o seu nome e o nome da empresa. Cumprimenta a outra pessoa que está do outro lado, que é o interlocutor. Isso é fundamental. Elimine as palavras no diminutivo, como eu já falei para vocês. As expressões que sugerem intimidade demais. Isso aí o cliente também não gosta. Seja simpático, mas sem exagerar nas expressões carinhosas, como a questão dos apelidos, que já foi falado. Vocês vão ver também que eu vou pegar bastante no pé de vocês, como eu já pego. A questão dos vícios de linguagem sempre deve ser eliminado. Então esteja atento e concentrado no atendimento para não ocorrer a questão do ruído na comunicação, porque o cliente pode passar alguma mensagem e pela sua falta de atenção você não venha perceber a mensagem que o cliente passou. Não coma ou masque chiclete, pois interfere na pronúncia correta das palavras, e atenda seu cliente sorrindo e cuidado com o tom de voz, para não passar para o cliente que você está gritando com ele. Então, assim, tenha bastante cuidado com isso. A questão do contato visual,
Você tratar o cliente pelo nome, utiliza da comunicação objetiva e curta, não queira enrolar demais, senão, e também não queira utilizar palavras que o cliente não vem entender, porque isso só vai prejudicar mais ainda a comunicação entre vocês. E demonstre atenção para o seu cliente, passe informação precisa, porque senão vai gerar mais dúvida ainda na cabeça do cliente, e não deixe seu cliente esperando, porque é chato quando você deixa um cliente esperando. Então, assim, evite abreviações de palavras, lembre-se das regras de etiqueta. Então, tudo isso você vai ter que utilizar no atendimento ao cliente. Então, vai ser o que eu vou pedir daqui a pouco na atividade que vocês vão fazer. Então, são coisas simples, são dicas que vocês irão ter que acrescentar na atividade. Que agora eu vou passar para vocês a teoria na prática, beleza? Vamos lá no Google Sala de Aula que vai ter atividade disponível para vocês, beleza?